Prosseguindo na hermenêutica teológica, vamos agora ao item 2 da lição 4, no capítulo 5. O item 2 diz: tomar a palavra em seu sentido comum. Esta regra ensina que para interpretar bem uma palavra, deve-se ver como ela normalmente aparece no texto bíblico. 2.1. Pedro era sem letras. Bom, o que significa sem letras? Um exemplo da aplicação desta regra está na interpretação de Atos capítulo 4, versículo 13, que diz: então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras, indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Bom, eu destaquei ali o termo sem letras, para nós podermos entender. E é claro que nós vamos ter que ver no grego qual é a palavra e como essa palavra era aplicada naqueles dias, para nós podermos entender. Eu coloquei aí diversas traduções. A Bíblia de Estudo Pentecostal, que utiliza a versão corrigida, ela traduz como sem letras. A versão revisada e a versão atualizada, ambas, utilizam iletrados. A versão King James diz sem instrução. Todos esses termos citados acima são tradução da palavra grega agrammatoi. Por não observar a regra ora comentada, muitos interpretam essa palavra como significando analfabeto. Alguns interpretam que o sem letras desse texto seria analfabeto. Mas procurando o sentido mais comum desta palavra, chegamos a outra conclusão, né? Ou seja, qual o sentido comum dessa palavra agrammatoi no grego? Primeiramente, vamos esclarecer que essa palavra é formada de dois termos gregos, a e grammatoi. O prefixo a no grego está relacionado à negatividade. Exemplo, átomo. Né? O a é traduzido como não e tomo é traduzido como divisão, divisível. Ou seja, não divisível. Átomo é não divisível. O mesmo se aplica a termos como ateu, termo que designa aqueles que dizem não acreditar em Deus. Ateu. A é de negatividade, teu vem de theos, em grego, Deus. Então, literalmente seria não Deus. E aí você interpreta como não acreditar em Deus. Também aplica-se ao termo apolítico, termo que designa aqueles que não gostam de política. Ele diz que é apolítico. Resta agora entender o termo grammatoi, ou seja, nós já sabemos que é de negatividade, não. E grammatoi, como ele normalmente aparece nas escrituras? Esse termo é normalmente traduzido como escriba. Logo, o termo agrammatoi poderia ser traduzido como não escriba, para descrever que Pedro não fazia parte dessa classe especial de conhecedores das escrituras, pois viviam de copiá-la. Então você veja, existia no Novo Testamento e também hoje aquelas pessoas que podiam estudar com um mestre especial. O apóstolo Paulo era de uma família de israelitas que tinham uma condição financeira especial. Então essa família contratou, né, o grande mestre de Israel daquela época, né, que era um homem chamado Gamaliel. Até hoje é um dos rabinos mais estudados na história de Israel. Então, o apóstolo Paulo podia estudar assim numa escola, ele tinha condições de pagar. Outros não tinham condições de pagar. Mas eles trabalhavam copiando as escrituras sagradas. Né? O salário deles, né, o ganho deles, era fazer cópia das escrituras sagradas, escrever
E aquela escrita, vocês sabem que era algo detalhado, algo feito bem devagar e sempre relendo para eles não trocarem nenhuma letra, porque uma letra trocada em um papiro, o papiro era jogado fora, porque senão aquilo ali ia gerando outra cópia errada, tá ok? Então eles escreviam aquele papiro ou depois pergaminho com bastante calma e faziam uma conferência. Isso fazia com que eles ficassem com o texto, no caso do Antigo Testamento, né? Claro que nós estamos tratando aqui, na época do Novo Testamento, eles copiavam o Antigo Testamento. Eles ficavam com o texto na ponta da língua. Eu comparo essas duas classes de pessoas ao que nós presenciamos hoje nas igrejas. Nós temos pessoas nas igrejas que eles vão para um seminário, eles vão para uma faculdade teológica, então eles estudam a Bíblia, tá bom? As Escrituras, as doutrinas de uma maneira especial. Mas tem aqueles que eles não vão para uma faculdade ou mesmo para um seminário, mas eles fazem leitura diária da Bíblia e eles têm muitos versículos decorados. Então essa pessoa, quando vai pregar, fica uma pregação agradável também, porque é bom ouvir a Bíblia Sagrada. Então esse que faz uma leitura constante da Bíblia e ele tem muitos versículos decorados, ele se assemelha com os escribas. Os escribas, eles eram respeitados também, porque quando ia discutir as Escrituras, talvez um rabino que tinha estudado, talvez Saulo de Tarso, ele não tinha um texto decorado, mas o escriba que vivia de copiar, não, porque Moisés falou isso, na época não existia capítulo e versículo, né? Mas vamos dizer, no capítulo tal, no versículo tal, e ele citava aquela parte, né, de Moisés, e aí Saulo de Tarso, é mesmo, eu não me lembrava deste versículo, um exemplo, né? Então os escribas, eles eram aquelas pessoas que não tinham uma formação teológica, vou chamar assim, mas eles tinham o texto da Bíblia na ponta da língua. Então eles eram respeitados também. Então, na verdade, quando nós vamos reler agora Atos 4,13, ele está dizendo o seguinte: então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que esses homens não eram escribas, né, não eram doutores, ou seja, não tinham estudado numa faculdade, tá ok? Está aqui as duas classes de homens. Eles não tinham estudado numa escola teológica como Saulo estudou, porque, claro, isso era caro. Naquela época, os rabinos, eles viviam de ensinar a Bíblia, e claro que as pessoas precisavam pagar para eles sobreviverem, e isso era caro. Então, só as famílias que tinham a melhor condição que poderia formar essas pessoas. Então, eles seriam doutores na lei. O povão só podia ouvir, nem ter um pergaminho em casa, um papiro em casa, eles podiam ter, porque era muito caro também, porque os escribas que viviam de copiar tinham que receber, e aquilo também era caro, ok? Mas essas duas classes, eles eram indoutos, ou seja, eles não eram doutores, eles não se formaram em faculdade. E eles também não eram escribas, eles eram aescribas, ok? E em grego, agrammatoi se traduz por a escriba. Então eles não faziam parte de nenhuma dessas duas classes que era muito respeitada entre o povo. Mas como que eles falavam com tamanha autoridade? O estudo deles foi principalmente 3 anos com Jesus, e a autoridade deles vinha do Espírito Santo. Então o texto não está dizendo que ele era analfabeto, mas para vocês terem ideia, eu já vi essa discussão em convenção, pessoas defendendo que o apóstolo Pedro era analfabeto, né? E isso aconteceu agora, no ano 2001, argumentando que a convenção poderia separar um pastor que não sabia ler, porque às vezes tem homem que é analfabeto por lei, mas ele sabe ler. Eu tenho o exemplo do meu pai, já falecido. Meu pai aceitou Jesus lá na década de 50, em Petrópolis. Ele não sabia ler. O pastor dele falou: como assim você não sabe ler? O cristão tem que saber ler, pois aprenda. A minha mãe pegou, começou a ensinar ele em casa. Ele aprendeu a ler em casa, nunca foi na escola. Por isso ele era analfabeto. Ele nem votava, mas ele sabia ler.
ok? Então, quer dizer, um homem que não sabe ler, eu naquela oportunidade eu me posicionei, irmãos, por favor, não é discriminar ninguém, mas o cristão tem que saber ler. Quando ele aceitou Jesus há 1 ano, há 2 anos, há 3 anos, provavelmente se ele está vindo a pastor há mais tempo. E a coisa essencial para o cristão é a palavra de Deus. Já era para ele ter aprendido a ler, para ler a Bíblia. Ainda que não pudesse na escola, né, que sua esposa, seus filhos, né, ou que fosse uma escola, mas para aprender a ler. Então, e a defesa que foi feita é que o apóstolo Pedro era analfabeto. É praticamente impossível, irmãos, encontrar um analfabeto em Israel, porque havia uma exigência que todos eles precisavam ler a lei. Então, alguém que fosse à sinagoga, ele poderia ter a oportunidade de receber um papiro, um pergaminho para ler. E onde ele aprendia a ler? Ele aprendia a ler em casa, porque isso foi uma exigência de Deus. Deus exigiu isso em casa. Historicamente, os israelitas se desenvolveram bem como povo, até no Império Romano, quando eles tiveram escravos no Egito, eles se desenvolveram e, por exemplo, fizeram a tradução Septuaginta, eles foram respeitados lá no Egito. Daniel, quando chegou na Babilônia, foi respeitado, né? Porque entre os judeus, o grau de analfabetismo é reduzidíssimo a 0. E já no mundo antigo, ler era coisa rara. Nós temos, segundo a história, o imperador Constantino, ele não sabia ler. Muitas pessoas não sabiam ler. Saber ler era coisa rara. E todo judeu sabia ler. Então, todo judeu chegava num reino, às vezes um rei tinha muitas pessoas a serviço dele, poucos sabiam ler. Então, essa tese de que o apóstolo Pedro era analfabeto, tem 2 argumentos contra ele. O judeu normalmente sabia ler, porque era exigência da lei, e em segundo lugar, o texto não está dizendo que ele era analfabeto, está dizendo que ele não era escriba. Bom, 2.2, ainda dentro desse tema, tomar a palavra em seu sentido comum, nós temos o exemplo de conheceu Caim, a sua mulher. O que significa esse conheceu? Ok? Já vi diversas interpretações. Vamos ver como ela é aplicada na Bíblia, e nós percebemos então como os judeus utilizavam esse termo. Outro exemplo da aplicação desta regra, de tomar a palavra no seu uso comum, está em Gênesis 4,17. E conheceu Caim, a sua mulher, e ela concebeu e teve Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. Bom, eu destaquei aí a palavra conheceu Caim, tá bom? Vocês vão encontrar muitas pessoas dizendo, já me questionaram isso. Quem é essa mulher que Caim conheceu quando ele chegou nessa terra de Nod, nessa terra distante? Quem é essa mulher que ele conheceu lá? A Bíblia não está dizendo que ele conheceu, encontrou essa mulher lá. Nós vamos ver agora que conhecer, nos tempos bíblicos, era usado para descrever o ato sexual. Nós veremos aí diversas referências que não deixa dúvida. Observe. A maioria dos intérpretes dizem que Caim conheceu no sentido de encontrou uma mulher. Na verdade, o termo conheceu normalmente aparece no sentido de teve relações sexuais. Isso pode ser visto nos seguintes exemplos. Adão conheceu Eva. Observe, é Gênesis capítulo 4, versículo 1. Adão e Eva, eles foram criados no capítulo 2. No capítulo 3, eles pecaram, né? E chega no capítulo 4, versículo 1, depois que eles já pecaram, já foram expulsos do jardim, está escrito: e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim e disse: alcancei do Senhor um varão.
Será que esse conheceu aqui é encontrou? É claro que não. Esse conheceu descreve o ato sexual. Ok? Tanto que conheceu, gerou um filho. Este texto deixa bem claro que Adão não conheceu Eva no sentido de encontrar, já que eles estavam juntos há muito tempo no Éden. Logo, vemos que o conhecer de Caim e o conhecer de Adão eram realmente relações sexuais, tanto que conheceu Caim, sua mulher, e ela gerou um filho, que ele chamou de Enoque. Conheceu Adão, a sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. Veja outros exemplos do termo conheceu. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, e chamou o seu nome Sete, porque disse ela, Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E também Mateus 1,25. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Tá bom? Então, o termo conheceu é mais um exemplo de que você tem que pegar a palavra no seu sentido comum, como ela era usada lá no tempo bíblico. Isso aqui é tão interessante, uma suposição minha, tá bom, irmãos? Os antigos contavam que algumas mães falavam para as suas filhas, olha, quando você encontrar um homem, não aperta a mão dele não. Não aperta a mão dele não, porque a Bíblia diz que Caim conheceu a mulher e ela já engravidou, ou seja, provavelmente, dizendo, apertou a mão e engravidou. Você já deve ter ouvido essa lenda, né? Que alguns diziam que apertar a mão engravidava. É uma suposição minha, né? Eu não sei de onde veio essa lenda que os antigos falavam, mas pode ser do texto bíblico. Porque a Bíblia diz que uma mulher conheceu um homem chamado Caim e ela já engravidou. Então, se alguém te apresentar, apresenta de longe, nem aperta a mão. É uma suposição, né? Diz que havia esse comentário, né, que os antigos faziam, tá ok?